Fazer aqui então um vídeo sobre espaço vetorial para que vocês possam acompanhar aí. Então imaginar uma força atuando sobre um corpo e essa força ela precisa ter intensidade e direção. Bom, e aí ele vem aqui com um exemplo aqui, uma figura, coisas que vocês já conhecem. São coisas bem repetidas lá de geometria analítica, tá? Então vamos seguir aqui como se fosse uma revisão da geometria analítica, ó. Vetores no plano. Então ele fala que vetores no plano vai representar por um par AB, coordenadas AB. Dados dois pontos P e Q do plano, aí você considera o segmento de reta orientado, PQ, a orientação está aqui em cima, com ponto inicial P e final Q, né? PQ e QP tem mesmo comprimento, mas direções opostas, né? Eles são opostos. Agora aqui ele faz aqui um exemplo. Por exemplo, você tem PQ, RS e aqui ele fez o ZW. PQ e RS são equivalentes, tem mesma intensidade, né? Mesmo comprimento e mesma direção. O KL, o KL inicia em K, vai em direção a L, ele não tem mesma intensidade, mas tem mesma direção que esses outros. Esse aqui você pode dizer que tem mesma direção, mas sentido oposto. Tem mesma intensidade que esse, mas sentido oposto. Ok? Já RT tem direção distinta desses aí em cima. Ele aqui então pega agora dois vetores. Um vetor PQ. Ele passa o PQ. É importante notar que os vetores são determinados pelo seu ponto final, pois o ponto inicial é fixo na origem. Ele está falando da frase anterior. Vamos voltar à frase anterior. Voltar à frase aqui, ó. A frase dele. Para qualquer segmento orientado no plano, existe outro equivalente a este, cujo ponto inicial é a origem. Por exemplo. Tá? Aí ele vem com o exemplo. Aí faz o desenho. Então, para um vetor do tipo PQ, né? Aí você tem um equivalente com início na origem. Você traz ele para a origem. E vai ter outro final, né? Mas terá mesmo comprimento e mesma direção. Esse então ele chama de... Ele deveria usar OA, né? Usou OP aqui, tá bom? Assim, para cada ponto P de AB está associado um vetor OP reciprocamente. Dado um vetor, associamos um único ponto do plano que é o seu ponto final, isto é, a correspondência entre pontos do plano e vetores é biunívoca. Aí ele usa esse fato de ser biunívoca para representar vetor OP pelas coordenadas do seu ponto. E representa usando ou uma coluna ou fazendo a identificação, né? Ou coluna ou a identificação. Tá bom? Fala aí do vetor nulo e fala do oposto. Se você tem um vetor OP, chama-se de V, então o teu
oposto será menos A menos B. Se lá é AB, aqui será menos A menos B. Descrito por menos V. Operações com vetores. Aí, digamos, multiplicar por um número positivo. Você vai considerar um novo vetor, KV, que possui a mesma direção e tem um comprimento K vezes o comprimento de V. Então, se você multiplica um vetor por um número positivo, a direção não altera, altera o comprimento. O comprimento aumenta. Se o número for negativo, então o KV será igual ao oposto desse vetor. Ou seja, você faz a multiplicação do número positivo módulo de K pelo vetor V e pega o oposto, tá? Se K for zero, então será o vetor nulo. Nessa outra página aqui, ele está dando exemplo, né? Você tem o vetor V, aí o W é 2 vezes e meio V. Não altera a direção, mas dobra o comprimento. E o U é menos meio V. Então ele reduz, né? Menos meio V. Ok? Observe que a multiplicação de vetor por um correspondente é a multiplicação da matriz linha por esse número. Assim, se V tem coordenadas AB, KV será KA, KB. Por exemplo, V tem coordenadas 2 menos 5, triplo será 6 e menos 15. A adição de dois vetores. Como é que você adiciona dois vetores? Para introduzir a soma de vetores, vamos voltar ao exemplo de forças. Aí suponha que você tenha duas forças aplicando sobre um bloco. Então você tem a força F1 aqui e F2. A soma será a diagonal aqui do paralelogramo. Ó. Veja que está revendo lá a geometria analítica. Você tem a força F1 e F2. Aí você faz o paralelogramo e pega a diagonal. Essa é a soma das duas forças. Se você for fazer isso em coordenadas, você pegar aqui uma força tal com outra força, aí pega a diagonal do paralelogramo, aí supõe que esse aqui tem as coordenadas AB, o de cá tem a coordenada CD. Então, a soma terá coordenadas A mais C e B mais D. Olha lá. Você pode notar que R, as coordenadas de R são A mais C e B mais D. Então, somar vetores V e W significa somar a coordenada a coordenada. Se você tem um vetor V, o teu oposto é o menos A menos B. Aí se você soma V com o teu oposto, isso te dá o vetor nulo. É o que está dizendo aí. O que é a diferença entre dois vetores? É a soma do primeiro com o oposto do segundo vetor. Então, se você tem um vetor V e um vetor W, como é que você faz a diferença entre eles? Você pega o oposto de W, agora você vai somar V com o oposto de W. Para somar isso com esse, você pega a diagonal do paralelogramo. Essa é a diagonal do paralelogramo. Então, esse daqui é o vetor que é a soma de V com menos W. Tá aqui a soma. Ou simplesmente você pode enxergar assim a partir de agora. O que é V menos W? É aquele que inicia em W e termina em V. É esse vetor aqui, ó. Aí você traz ele para a origem. Beleza? Esse é o V menos W. Aqui embaixo, então, ele vai falar de vetores no espaço, com três coordenadas, x, y, z. Né? X, y, z. Aí vai falar, então, que o vetor pode ser representado ou assim, ou numa coluna.
Esse vetor, então, ele é do R3 e fala das operações com vetores aqui. Como é que soma dois vetores do R3? Ó, soma coordenada a coordenada. Como é que você multiplica um número por um vetor do R3? Você multiplica o número por cada coordenada. Exemplo, você tem U com essa coordenada V, assim a soma U mais V é 2 mais 1, 3, menos 3 mais 2, menos 1, 5 mais 0, 5. E o dobro de U é dobro de 2, dobro de menos 3, dobro de 5, que dá 4 menos 6 e 10. As propriedades dos números reais, então, elas passam a ser transferidas para cá. Associativa, né? Como você faz as operações de coordenada a coordenada, você está fazendo operações com números reais. Então, vale a propriedade associativa, vale a comutativa. Existe o vetor nulo, que somado a qualquer outro não altera, né? U mais o vetor nulo dá o vetor U, então ele não altera na adição. Existe o oposto, para cada vetor U você tem o oposto, sempre tem o oposto, ou seja, aquele que somado a U dá o vetor nulo. Vale a distributiva usando A como número real. Vale a distributiva aqui onde A e B são números reais. Vale uma associativa aqui, ó, AB, e aqui A e B são números reais. E ainda essa última, o número real 1 multiplicado por U dá o vetor U. Essas são as propriedades. Um espaço vetorial real. O que é um espaço vetorial real? Ele vai definir o que é. É um conjunto V não vazio com duas operações. Soma, em que pega 2 e soma e dá 1. Multiplicação por escalar, em que pega um número real, um vetor, e multiplica e dá um vetor. Tais que, para quaisquer U, V e W em V, e A e B reais, as propriedades de 1 a 8, essas aqui, sejam satisfeitas. Então, se você tem um conjunto que satisfaz essas propriedades todas, com a adição e a multiplicação, então ele é chamado espaço vetorial. Se ao invés de números reais, tivermos números complexos, V é chamado espaço vetorial complexo. Um exemplo são as matrizes de ordem 2. 2 por 2. Se você soma duas matrizes de ordem 2, te dá a matriz de ordem 2. Se você multiplica uma matriz de ordem 2 por um número, você vai te dar uma matriz de ordem 2. Outros exemplos, aqui você tem o R3, somado daquela forma, é um espaço vetorial, real. Aí ele vem e faz de forma geral para Rn. Ó. Se você, no Rn, soma coordenada a coordenada, ó, somou coordenada a coordenada. E na multiplicação, você multiplica o número A por cada coordenada. Então, essas duas operações, junto com o Rn, te dá um espaço vetorial real. Subexemplo é fazer o n igual a 5. Aí você tem exemplos aqui. As matrizes de ordem m por n, m linhas e n colunas, também é um espaço vetorial, com a adição que a gente conheceu e a multiplicação por escalar que a gente conheceu. Tá? Também é um espaço vetorial. Esse aqui é mais um espaço vetorial, o conjunto dos polinômios com coeficientes reais de grau menor ou igual a n. As operações são somas de polinômios e multiplicação destes por números reais. Isso te dá um espaço vetorial real. Subexemplo disso são os polinômios de grau menor ou igual a 2. Esse conjunto de todos os polinômios menor ou igual a 2, ó, inclui os de grau 0, os de grau 1 e os de grau 2, tá? Porque esse coeficiente aqui pode ser 0, aí você cai no de grau 1. Então a frase tem que ser o conjunto dos polinômios
de grau menor ou igual. O conjunto das matrizes 2×2 são elementos, os elementos são números complexos. Então ele vai te dar aqui agora um espaço vetorial complexo, né? O conjunto das matrizes cujos elementos são números complexos é um espaço vetorial complexo. No próximo vídeo a gente fala sobre subespaços vetoriais, tá bom?